Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Preto e Azul, que é o nome deste podcast. O meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e eu uso da psicologia para fazer associações entre produtos da cultura pop e a psicologia. Então, se você chegou aqui agora, não se esquece de colocar o seu fone de ouvido e aproveitar bem todo o episódio, porque o episódio de hoje é um episódio mais do que especial para mim. Hoje eu vou falar sobre um dos programas de TV mais legais dos anos 2000, na verdade, do início dos anos 2000. Não existe nenhuma criança ou adolescente que tivesse vivo e tivesse acesso à TV em 2003 que não tenha assistido ou não saiba da existência das visões da Raven, este que foi um dos produtos mais bem-sucedidos da história da Disney. Então senta, bota teu fone, vai lavar tua louça, sei lá o que é que tu faz. Tu faz aí, aproveita, porque a gente vai falar muita coisa e muita curiosidade da gente, no caso sou eu, né? Eu vou falar muita coisa e muitas curiosidades que você provavelmente não sabia. E se você sabe, você vai poder recordar sobre a melhor série infantil de todos os tempos, melhor até inclusive do que Hannah Montana, sim, senhores. E para iniciar, dar uma breve contextualização para você que não nasceu nessa época, não estava vivo nessa época, que eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que nasceram, sei lá, em 2010 e estão nos escutando. That's So Raven, ou As Visões da Raven aqui no Brasil, foi uma série de TV da Disney que foi transmitida no SBT durante muitos anos. Assim, creio eu que durante mais de 10 anos, As Visões da Raven foi reprisada no SBT e junto de Chaves e Eu e as Patroas e as Crianças, eu a Patroa e as Crianças, porque era só uma patroa na verdade, foram um dos produtos de maior sucesso dessa época. Como eu disse, não tinha ninguém que fosse adolescente, ou criança, ou pré-adolescente, ou até mesmo adulto, que não tivesse assistido um episódio de As Visões da Raven, de Chaves, ou de Eu, a Patroa e as Crianças, nesse período. Entre os anos 2003 e 2010, estes eram os programas de maior sucesso. Vale ressaltar algo muito interessante. E provavelmente você não sabe, mas High School Musical só existe por causa do sucesso das Visões da Raven. As Visões da Raven fez tanto sucesso, principalmente os episódios musicais da série, que fez com que a Disney abrisse os olhos e abrisse as portas e desse aval para que High School Musical fosse criado, para que o projeto fosse levado à frente. Então, se hoje nós, eu, você e todas as pessoas que são fãs de High School Musical e todas as pessoas que vão ainda descobrir High School Musical tem essa possibilidade, é por causa das Visões da Raven. Então nós temos muito a agradecer a esse programa extraordinário, não é mesmo? Uma das coisas curiosas relacionado às Visões da Raven, como eu disse, ele é um produto que se iniciou no ano de 2003. Obviamente a gente sabe que os produtos, quando eles estreiam em um ano, muito provavelmente eles foram gravados no ano anterior. Mas relacionado às Visões da Raven, o que é muito interessante é que a Raven é o nome da atriz de verdade. O nome da atriz das Visões da Raven é Raven Simone. E essa atriz, em 2003, foi a primeira atriz negra a ter o seu nome de verdade vinculado a uma série ou produto de TV. E também, em 2003, ela foi a atriz mais jovem da história, até 2003, a atriz mais jovem da história a ter o seu nome verdadeiro colocado no título de uma série. Olha como As Visões da Raven é revolucionário, ainda naquela época, não é mesmo? Outra coisa que é muito importante ser destacado relacionado às visões da Raven é que no início o nome original da série não seria As Visões da Raven. Na verdade é That's So Raven nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi traduzido como As Visões da Raven. Originalmente a série ela ganharia o título nos Estados Unidos de Absolutely Psycho. E Raven Simone, que interpreta a própria Raven e é a estrela do programa,
inicialmente não foi escalada para ser a estrela, não foi escalada para o papel principal. O papel principal era de outra atriz e a Raven foi escalada para um papel secundário, mas ela impressionou tanto os produtores da série que acabou ganhando o papel principal e houve a mudança do nome do programa para o nome dela, That's So Raven, ou no Brasil, As Visões de Raven. O que é impressionante, né? Mais um feito ainda mais para uma atriz tão jovem naquela época. Essas mudanças no roteiro e na proposta da série, e até mesmo na mudança de papel da Raven, que era de um papel secundário para o papel principal, aconteceu quando o primeiro episódio, que seria o episódio piloto de Absolutely Psycho, foi exibido ao público, porque é feito nos Estados Unidos, e creio que aqui também no Brasil é feito uma exibição teste, em que eles exibem um episódio de uma série para uma quantidade determinada de pessoas e vem a reação dessas pessoas, como essas pessoas recebem esse programa. E Raven, ela impressionou tanto o público e ela se conectou tanto com o público que os responsáveis pelo show decidiram mudar todo o enredo, como eu falei, mudar o roteiro inteiro e transformar ela na atriz principal. Olha que coisa incrível. Realmente, a gente, para quem já teve a oportunidade de assistir As Visões da Raven, sabe o quanto ela tem uma presença. Ela tem uma presença muito significante. Assim, quando ela entra em cena, automaticamente nossos olhos já se voltam para ela. É muito impressionante. Ela tem um magnetismo incrível, assim. A gente fica mesmo de olho nela o tempo todo. E para quem assiste ou assistiu As Visões da Raven, lembra que ela tem uma melhor amiga, que é a amiga bobinha, que tem o nome de Chelsea, né? Então Chelsea é a melhor amiga dela, é aquela amiga burra, que é um padrão já da Disney, né? Na Disney, todas as vezes que tem, não todas as vezes não, mas na maioria das vezes eles têm um padrão definido de personagens, em que o personagem principal ele é mais esperto, ele é mais safo, e ele sempre tem um amigo, que é um amigo ou um amigo envolvido com música, ou um amigo envolvido com esportes, e sempre tem um amigo ou uma amiga que é mais burra mesmo, né? A gente vê a boa e velha amiga tapada, que no caso das Visões da Raven, no caso da Raven Simone, foi a Chelsea, né, que a gente viu desenvolver durante todas as temporadas. Mas uma coisa interessante é que a atriz que faz Chelsea, o nome dela é Anneliese van der Poel, e ela não conseguiu o papel. Ela fez o teste para Chelsea, ela não conseguiu, ela não foi aprovada, mas a Raven Simone, não é? Ela pediu aos produtores para que ela fosse considerada para o papel, para que o papel fosse dela, porque ela se conectou imediatamente com ela. E ela disse para os produtores que ela preferia ser amiga da Anneliese, entre todas as pessoas. Então a Anneliese, ela deve o papel dela e os anos de sucesso a Raven, porque foi ela que escolheu ela, né? Afinal de contas, ela foi reprovada anteriormente no papel. E um dos objetivos do programa, né, originalmente, quando ele foi desenvolvido, era que o programa passasse para as pessoas na época uma imagem diferente das garotas, né, das pessoas que estavam na televisão. Né? A Raven, ela foi desenvolvida, e As Visões da Raven, ela foi criada para que agradasse, né, a comédia feita na série agradasse tanto meninos quanto meninas e também a família, que qualquer pessoa de qualquer idade pudesse assistir, e conseguiu, né? Não existe uma pessoa hoje. Você pode falar muita coisa, pode falar que é datado, pode falar, sei lá, das roupas, da forma como se falava e coisa e tal, que realmente é datado quando a gente olha com as visões de hoje. Mas uma coisa que não se pode negar é que As Visões da Raven é um produto universal. Se você colocar um menino para assistir, ele vai gostar. Se colocar uma menina para assistir, ela vai gostar. E se colocar uma família, qualquer pessoa da família, de alguma forma ela vai se conectar. E essa é a proposta da série. A mensagem por trás do programa era que não havia problema em uma garota ser engraçada. O que realmente o que raramente era feito na televisão americana. Então, naquela época, as meninas tinham mais produtos feitos por meninas ou encabeçados por meninas, eram produtos mais bobinhos, mais infantiloides, puxados mais para um lado feminino. E a proposta da série foi exatamente essa: quebrar essas barreiras, quebrar esses estereótipos, mostrando que garotas podem ser muito engraçadas e que esse produto daria certo, e deu. Não é à toa que está aí há muitos e muitos anos.
Outra preocupação que os produtores tiveram era da representação de famílias negras na TV americana. Nós estamos no Brasil e nós sabemos que no Brasil não existe nenhum produto 100% voltado para pessoas negras ou um produto na televisão que tenha pessoas negras em destaque. E esse era uma das grandes preocupações de That's So Raven, colocar uma família negra em destaque em um programa de TV ainda mais voltado para a família. Um programa que retratasse situações realistas, embora se tratasse assim de uma menina com poderes, né, especiais, mas eles queriam ver essa situação, essa associação entre a realidade, os problemas reais e os poderes dela. E é isso que a gente vê durante todos os episódios da série, ou pelo menos na maioria dos episódios da série. O objetivo do programa não era retratar a Raven como sendo uma personagem perfeita ou aquela família como sendo uma personagem perfeita. E essas foram palavras do ex-diretor e o ex-presidente, na verdade, de entretenimento do Disney Channel Mundial, em que ele diz que That's So Raven, ou As Visões da Raven, era sobre situações realistas que podem render comédia, drama, emoção, e no final do dia uma criança olha para isso e diz: entendi. Então era sobre conexão, sobre ver-se, sobre representatividade, coisa que os Estados Unidos faz muito bem, nós não podemos negar. E aí a gente vê essa importância, né, de pessoas que olham para essas pessoas e não invisibilizam. E olha como That's So Raven, na verdade, olha como As Visões da Raven era e continua sendo incrível. Olha o tipo de proposta que eles tinham e eles têm ainda. Um fato curioso é sobre a Annalise, que é a Chelsea. Ela disse em entrevista que seu episódio favorito é um episódio da quarta temporada que se chama Soup to Nuts, que é uma homenagem a um programa muito antigo de TV, que é um dos programas de maior sucesso da TV de todos os tempos, que é ali da década de 40, década de 50, enquanto a TV ainda era preto e branco. Sim, meus amigos, você que está assistindo hoje, sei que pode ser muito difícil de acreditar, mas durante muitos anos, ou pelo menos no início da televisão, os programas de TV eram todos preto e branco. E existia um programa que fez muito sucesso, que foi o programa de maior audiência da época no planeta inteiro, que era um programa de comédia chamado I Love Lucy, ou Love Lucy. E eles fizeram na quarta temporada um episódio todo voltado para esse Love Lucy, que era uma homenagem, e esse foi o episódio favorito da Annalise de todos os tempos. Já a Raven falou em entrevista que o seu episódio favorito durante todas as temporadas foi o episódio da segunda temporada, que recebeu o título em inglês de The Road to Audition. A gente, obviamente, como a gente assistia na TV brasileira, né, e no SBT, a gente nunca soube assim os nomes dos episódios, mas todos os episódios sempre têm um título de referência. Então, esse episódio da segunda temporada, The Road to Audition, foi o episódio favorito da Raven-Symoné entre todos os episódios. Ela disse que na época muitas pessoas não sabiam que a Annalise, que a Chelsea, era uma estrela da Broadway. Esse é outro detalhe. A Annalise, durante muito tempo, ela foi cantora da Broadway, ela participou de musicais da Broadway e ela ainda participa de musicais. Assim como também o melhor amigo da Chelsea, que era interpretado por Orlando, que também, o ator, né, se chamava Orlando, e ele cantava, ele era um cantor, ele tentou carreira musical, obviamente, ele nunca obteve um sucesso, mas ele tentou. Então eram cantores, na verdade, três cantores, né? Porque a Raven-Symoné também é uma excelente cantora, e ela tinha uma carreira, principalmente nos anos 90, nos Estados Unidos, muito bem sucedida relacionada à música. Ela gravou muitos CDs, muitos álbuns, e ela continua fazendo isso, e ela tem uma carreira, para quem acompanha ela no Instagram e nas redes sociais em geral, e ela continua trabalhando com música, assim como continua trabalhando com atuação também. E como eu falei antes, os episódios musicais das Visões da Raven foram uma espécie, ou foram tidos como testes para no futuro a criação do High School Musical, para ver como a audiência daquela época reagia a esses episódios musicais, e tudo foi sempre um grande sucesso. That's So Raven foi o sucesso do primeiro ao último dia, e continuou sendo sucesso e continua sendo um sucesso até hoje. Não é por acaso que muitos anos depois, mais de 10 anos depois do fim da série, ela teve uma continuação, que é chamada da Casa da Raven.
Outro fato curioso é que a Raven, ela mudou, ela foi, na verdade, ela foi tão pioneira e ela fez tanto sucesso que As Visões da Raven foi a primeira série da Disney Channel, o primeiro programa original do Disney Channel de comédia a ter muito sucesso utilizando multicâmeras. Anteriormente, eles usavam apenas uma câmera, uma base de câmeras para fazer todas as séries ou todas as cenas da série. Outra coisa, né, outro fato que é importante ser pontuado é sobre a mãe da Raven, né, a atriz que faz a mãe da Raven. A atriz que faz a mãe da Raven, ela tinha de certa forma desistido da atuação, desistido de ser atriz, mas chegou um momento da vida dela em que ela teve que cuidar da avó dela. A avó dela passou a morar com ela porque estava doente, precisava de cuidados e não tinha quem fizesse isso. Aí então ela percebeu que ela precisaria de muito dinheiro para fazer isso e resolveu voltar para a atuação, ganhando um papel nas Visões da Raven. E esse foi o motivo que fez com que ela desistisse da aposentadoria de atriz e voltasse a atuar. Todas as pessoas que já tiveram algum tipo de contato com a Disney, com produtos da Disney, já deve ter percebido, e você já deve ter percebido que na grande maioria das vezes, os produtos da Disney, independente do resultado, independente se são um sucesso ou não, tem no máximo 4 temporadas. E a atriz que fez a mãe da Raven, ela, por necessidade, quando ela voltou, ela concordou apenas em participar de 3 temporadas, já que, por padrão, as séries da Disney tinham seu encerramento na 4ª temporada, o que não aconteceu com As Visões da Raven, que até hoje é a série de TV do Disney Channel, original da Disney, que passou mais tempo no ar, tendo mais de 4 temporadas. Então, quando o programa foi renovado para uma 4ª temporada, a atriz se afastou da série para cuidar da sua avó de maneira integral. E foi por isso que ela desapareceu da série. É uma coisa muito comum, né? A gente percebe, quem acompanhou todas as temporadas da Visões da Raven, que chega um determinado momento, após a 3ª temporada, que ela desaparece. Que ela não é mais vista, que aquela interação que antes era com toda a família, ela era muito presente, passa a ser voltada mais para o pai. Né? E aí todo mundo levou um susto na época porque ninguém sabia o que tinha acontecido, ela simplesmente desapareceu. E aqui está a explicação, para caso você ainda não soubesse dessa informação. Ela desistiu de atuar para cuidar da avó dela em tempo integral. Outra coisa que é muito interessante é, todo mundo lembra, de um episódio das Visões da Raven, especificamente da 1ª temporada, em que ela finge ser a mãe dela quando ela recebe uma detenção de um dos professores e o professor exige falar com a mãe dela. Para evitar consequências dentro da casa dela, com os pais dela principalmente, então ela se fantasia de mãe e toma o lugar dela. Esse foi o episódio piloto, ou seja, esse foi o primeiro episódio exibido da série, ou gravado da série, como uma forma de teste. E foi durante esse episódio que a Raven conseguiu impressionar toda a cúpula de executivos do Disney Channel, mostrando quão boa ela era em atuação e em comédia. Isso impressionou bastante eles. E quem assiste até hoje realmente fica muito impressionado, porque essa, sem dúvida, é um dos melhores episódios da série. E se a gente levar em consideração quão jovem ela era, é mais impressionante ainda. Como eu falei anteriormente, As Visões da Raven foi a série mais longa do Disney Channel até então, e creio que até hoje seja a série mais longa do Disney Channel. E As Visões da Raven foi a primeira série, o primeiro produto original do canal a atingir 100 episódios, quando 100 episódios foram gravados. E atualmente, na verdade, não atualmente, mas há cerca de, acho que 2 anos atrás, acabou a temporada do spin-off. Na verdade, não é nem spin-off, mas uma continuação do programa, que foi intitulado como A Casa da Raven. E o que é muito interessante também é que, assim como As Visões da Raven, a Casa da Raven também teve 100 episódios. Isso significa que a Raven interpretou a Raven Simone interpretou a Raven, ou a Raven apareceu em exatamente 200 episódios de um programa no Disney Channel, sendo, obviamente, a recordista absoluta e provavelmente será a recordista para sempre desse tipo de coisa, né? De quantas vezes uma pessoa interpretou o mesmo personagem no Disney Channel ou quantas vezes esse personagem foi visto na programação.
Em 2017, Raven Simone falou sobre um dos episódios, que também é um dos episódios muito legais da série, que é o episódio que é o aniversário do Corey, que é o irmão mais novo da Raven na série, o irmão mais novo e único, porque ela não tem outro irmão. Nesse episódio em questão, a gente vê que ela faz de tudo para que ele tenha uma festa maravilhosa e ela contrata uma pessoa que leva animais para a festa. E a gente vê ela tendo uma interação com dois animais especificamente, que seriam uma iguana e uma cobra. E em 2017, ela revelou em entrevista que ela não sabia, ela não tinha sido informada que ela teria que contracenar, teria que ter contato realmente com esses dois animais. E ela disse que ela ficou aterrorizada e que ela tem cicatriz, ou seja, ela tem traumas até hoje disso que aconteceu, pois ela não sabia e foi aterrorizante para ela na época fazer esse tipo de cena. Mas obviamente ela lembrava dos milhões que ela ganhava na época e ela superou tudo isso muito rápido. E também não tem uma pessoa que tenha assistido às visões da Raven e que em algum momento não tenha tentado recriar aquele rosto que ela fazia, aquela expressão que ela fazia quando ela tinha uma visão ou quando ela ia ter uma visão em que ela ficava parada olhando diretamente para a câmera. A Raven e o pai dela de verdade, foram responsáveis por criar esse rosto, criar essa expressão. Eles dois trabalharam junto para criar essa forma nessa marca e que se tornou icônica, obviamente, é que até hoje eu tenho certeza que todo mundo lembra e que todo mundo ainda tenta fazer hoje, dar aquela paralisada, dizendo vai que dá certo, né? Vai que a gente consegue ter uma visão do futuro. Outro fato muito legal sobre as visões da Raven é que cada episódio demorava até uma semana para ser gravado, porque eles faziam a leitura do texto, faziam as adaptações, também tinham os erros de gravação e eles faziam todas as adaptações necessárias para que o episódio conseguisse ir para o ar. E como na época todos não, mas a maioria dos protagonistas da série ainda estava em idade escolar, incluindo a Raven, isso fazia com que as gravações tivessem que ser adaptadas e os atores que ainda estavam em idade escolar gravavam apenas 2 dias por semana. As visões da Raven foi um produto tão importante para a Disney que os atores que participavam da série eram proibidos de alterar o texto original. Então eles recebiam o texto, eles tinham que decorar todas as falas e eles não podiam falar nada além do que estava escrito. Obviamente, porque também a Disney é um produto, um canal voltado para a família e é livre de, sei lá, aquele family friendly, né, que qualquer pessoa de qualquer idade pode assistir, por isso eles eram proibidos. Mas a Annalise, que interpreta a Chelsea, ela deu uma entrevista há alguns anos e revelou que mesmo sendo proibidos, a Raven conseguiu em alguns momentos burlar isso e colocar alguns cacos, falar coisas extras que não estavam no roteiro. Outra curiosidade bem legal é que a Raven ela se recusou a dirigir episódios das visões da Raven. Na época, chegou um determinado momento em que foi oferecido a ela para que ela fizesse a direção, que ela dirigisse alguns episódios, na verdade, da série, e ela não quis, mas ela fez isso, né? Ela tomou esse papel de diretora em 10 episódios da continuação, né? Que é da Casa da Raven. Na época, a Raven ela teve a chance de dirigir porque se sentiu segura para isso, porque ela achava que era uma grande responsabilidade, além de já lidar com a série, né, de já saber, porque ela já tinha experiência, ela tinha experiência de muitos anos, então ela se recusa a dirigir os episódios das visões da Raven na época, porque ela não se sentia segura, e ela se sentiu segura para fazer isso na continuação na casa da Raven, porque ela já sabia como eram as coisas, como era a dinâmica, ela já conhecia bem a personagem. Quando a Raven tinha 20 anos, que ela completou exatamente na quarta temporada das Visões da Raven, ela se tornou produtora. Aí o seu papel como produtora incluía participar de reuniões sobre efeitos especiais e envolver-se com o elenco e notas de roteiro. Então a gente vê que ela é tão revolucionária que na quarta temporada, que geralmente é a última temporada da maioria das séries da Disney, ela conseguiu
se transformar em uma das donas. Era ela que dizia o que ia acontecer, ela era responsável por coisas do roteiro e coisas afim, o que é muito interessante, apenas com 20 anos, não só atriz, mas como dona e proprietária da própria série. Uma das coisas que preocupava a Disney é que todas as roupas que fossem usadas pela Raven, elas fossem originais. E isso coube, né, essa originalidade, para a figurinista, que era a Nancy Martin. Né? Todas as peças utilizadas na série, por Raven especificamente, foram compradas ou alugadas ou criadas pela própria Nancy. E até mesmo os itens que foram comprados foram ligeiramente ajustados, ou seja, eles foram modificados para serem totalmente únicos e originais para a série, para que ninguém pudesse encontrar nada parecido em uma loja ou alguém vestindo isso fora do show. E o relacionamento entre o Raven e a figurinista Nancy, ela durou durante muitos anos, ao ponto da Nancy voltar a ser responsável pelo figurino do spin-off, né, da continuação da Raven, que é a Casa da Raven. Então ela foi responsável pelos figurinos também da Casa da Raven. A Raven também deu uma entrevista onde ela fala qual foi o episódio que ela considerou mais difícil de ser gravado. Para quem conseguiu assim acompanhar a série, existe um episódio em que ela vai visitar os parentes dela, que são parentes do interior, que moram numa espécie de fazenda dos Estados Unidos, e que existe uma briga de família entre a família da Raven e esses parentes relacionados a uma mulher. Nesse episódio, que é um episódio da terceira temporada, a Raven ela teve que interpretar vários papéis. Nela, além dela mesma, né, interpretar a personagem principal, ela também foi responsável por interpretar o papel da avó, do pai e do bebê da família. Então a gente vê ela desenvolvendo vários papéis, o que era muito comum nessa época. Quem aqui não assistiu filmes como Norbert, por exemplo, ou Vovozona, em que a gente tem o Ed Murphy interpretando vários personagens. Nessa época era muito comum, tanto na TV quanto no cinema, os atores fazerem isso, e a Raven fez isso, e para ela esse foi um dos episódios mais difíceis de ser gravado, se não o episódio mais difícil de ser gravado entre todos. E aí veio o final o final, na verdade, da Raven, né, das visões da Raven em 2007. Então a gente fazendo aí, a gente pode perceber que a Raven ficou muitos anos, né? Então a gente teve temporada da Raven em 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, totalizando 5 temporadas em 2007. Logo após o final, né, da última temporada, foi criado um spin-off, ou seja, uma série especial onde retrataria a vida e as aventuras e as peripécias do pai da Raven e do irmão dela, Corey, que se chamava Corey na Casa Branca, que também foi exibido no SBT, mais ou menos no mesmo período, mas que não obteve o mesmo sucesso que As Visões da Raven. Inclusive, a Raven participa em um dos episódios especiais da série, né, como uma tentativa de alavancar a audiência, que infelizmente não aconteceu, e a série foi descontinuada, ela foi cancelada depois de 2 ou 3 temporadas, eu não lembro, porque realmente não foi uma série muito boa, era uma série até boazinha, mas não era tão boa assim. E aí, como já foi comentado, existe uma continuação das visões da Raven, em que nós vemos como é a vida da Raven após a escola, em que ela se casou, ela teve 2 filhos e ela mora com a melhor amiga dela, Chelsea, que também tem um filho. E aí existe uma associação interessante, porque nessa época a Raven Simone já tinha se revelado homossexual, em que ela era lésbica, e a Disney propôs que a personagem Raven também se revelasse lésbica, fosse uma mãe lésbica, coisa que a Raven Simone, embora seja lésbica na vida real, não aceitou, porque ela achou que não condizia com o personagem, porque na visão dela, em nenhum momento durante as visões da Raven, a Raven mostrou alguma indecisão relacionada à sua sexualidade, ou mostrou alguma, vamos dizer assim, algum desejo por meninas. Então ela não aceitou que esse tipo de tema fosse abordado, não porque ela não gosta, mas sim porque não condizia com o personagem em si, né? Não ficaria estranho, né? De repente ela chegar e dizer sou
lésbica na visão dela. E aí a gente continua vendo tudo normal assim, no cânone da série, normal na linha que a série seguia, em que ela é apresentada apenas como uma mãe solteira. Quando a Raven então decide abraçar esse novo projeto, a casa da Raven, ela diz em entrevista que ela e a Annalise trabalharam muito para garantir que os pais que assistissem a série pudessem se identificar com as personagens adultas, já que muitos das pessoas que vão assistir a série foram crianças ou adolescentes na época em que as visões da Raven estavam no ar, e muito provavelmente, assim como eu e assim como você e outras pessoas, foram assistir por pura nostalgia, porque queriam ver novamente esses personagens em ação. Ela diz também que elas queriam tornar aquela situação, uma verdadeira comédia familiar, onde as pessoas que cresceram assistindo às visões da Raven também pudessem se identificar. Então a gente vê como é lindo, né? Como é maravilhoso e como ela é preocupada com toda a situação, né? Como a série iria ser retratada e como iria ser continuada. E a gente vê também como a Disney trata esse produto, né? As visões da Raven, a liberdade que eles têm. Porque a gente percebe aqui que ela diz não para Disney. E quem diz não para Disney, não é mesmo? A Disney ela tem um controle, mas Raven ainda tem uma liberdade de decidir o que vai fazer, como vai fazer, o que a sua personagem vai fazer ou vai parecer, e isso é muito interessante. Apenas ela conseguiu esse tipo de liberdade ali dentro. E para terminar, a gente fala de uma coisa muito importante, que é o sucesso das visões da Raven. Nas visões da Raven, ela foi tão bem sucedida que ela foi indicada 2 vezes ao prêmio Emmy, que para quem não sabe, o Emmy é o prêmio, seria o Oscar, o maior prêmio da televisão mundial, onde apenas os maiores e melhores programas da TV mundial participam. E as visões da Raven foi indicada 2 vezes a esse prêmio, em 2005 e 2007. As visões da Raven de fato foi revolucionária, de fato e sem dúvida nenhuma abriu muitas portas para que outros produtos pudessem ser realizados, como aqui eu já comentei. Só existe High School Musical por causa das visões da Raven, e obviamente só existe Hannah Montana por causa das visões da Raven. Embora Hannah Montana tenha sido um sucesso gigantesco, nada se comparou ao sucesso das visões da Raven, que continua sendo a série com maior tempo de duração da Disney, a série original da Disney, que continua sendo uma série revolucionária por tratar de diversas questões e por ser uma série até mesmo muito madura comparada às outras coisas. Para quem teve a oportunidade de assistir às visões da Raven, sabe o tipo de coisa que é tratado na série. A série fala desde questões de racismo até questões relacionadas ao amor mesmo. Ela não é uma série infantil, muito infantiloide, quando comparado com outras séries e outros produtos da Disney, o que é maravilhoso, e é por isso que muita gente se identifica, e não é à toa que teve uma continuação com A Casa da Raven, que tratou de outras questões. Então, para você que, assim como eu, é um fã gigantesco das visões da Raven, tem muita saudade, procura as visões da Raven, está disponível no canal, lá no stream da Disney. Você também pode procurar aí pelas esquinas da internet. Vale muito a pena rever tudo isso, porque é uma comédia deliciosa, uma comédia família, uma comédia que vale a pena, que aborda diversos temas. A gente vai ter musicais e coisa e tal, e é incrível, e continua sendo incrível, e vai ser incrível. Então é isso. Se você chegou até aqui, não se esquece de seguir, ativar o sininho ou as notificações em qualquer streaming que você esteja ouvindo, para você não perder nenhum episódio novo que for surgindo durante a semana. Não esquece também de avaliar, porque isso é muito importante, avaliar aqui o nosso episódio, né? Eu me esforço tanto, coloco aqui episódios falando de coisas que normalmente não se fala na internet. Quando se fala de coisas rasas, tudo para vocês de graça. Então não custa nada, avalie aqui. Se você está escutando pelo Spotify, avalia com 5 estrelas. Não esquece de compartilhar os episódios que já tem por aqui. Ainda já tem muitos episódios sobre High School Musical, sobre Glee, sobre outras coisas. Então dá uma procurada depois que você terminar esse. Curte muito tudo, como eu disse, não esquece de compartilhar com os amigos, e a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou, galera!